Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês e com a sua família. E vamos continuar, o nosso estudo aqui em Eletrônica 2, certo? Bem, a gente viu nas nossas aulas anteriores que a gente pode criar funções diferentes para os filtros, determinando o lugar onde ficam os zeros de transmissão, certo? E também a gente pode determinar a topologia do filtro, ou melhor, a forma da resposta do filtro, se ela é Butterworth, se ela é Chebyshev, determinando o lugar dos polos, certo? Então, o lugar dos zeros vão definir que topologia a gente está usando, mas o lugar dos polos é extremamente importante porque ele vai definir a forma, né? A forma, se ela vai ser maximamente plana ou se ela vai ser ondulada ou se vai ter uma outra característica intermediária entre esses dois casos, que seria o Butterworth e o Chebyshev. Beleza. A gente também já conhece da teoria de circuitos que quando nós temos circuitos ressoadores R e L, C, esse circuito aqui vai ter uma frequência de ressonância, uma frequência natural, e ela vai ser 1 sobre raiz de LC. Beleza? Então, a partir daqui a gente pode construir circuitos dependendo dos pontos onde a gente alimenta aqui a entrada e onde a gente coleta a saída. Por exemplo, se eu decido alimentar o sinal pelo indutor, então eu vou pegar aqui o indutor e vou alimentar o sinal aqui, sinal de entrada VI. Ok. E coleto o sinal de saída aqui em VO. Esse cara automaticamente vira um circuito passa-baixas, né? Por quê? Porque a impedância, se a gente pensa nesse cara daqui como um divisor de tensão, a impedância do indutor é muito pequena em frequências baixas, né? Então é como se a gente tivesse um divisor de tensão em que temos uma impedância muito pequena nessa posição e, portanto, a maioria do sinal é transmitido. Já quando a gente começa a aumentar a frequência, a impedância do indutor aumenta proporcionalmente, né? O que implica que RC é que serão pequenos comparados a L. E, portanto, o sinal não passa nas frequências altas. Então, esta conjuntura aqui é um circuito passa-baixa. Passa-baixas, né? Se eu alimento pelo capacitor, por exemplo, aí eu fiz o contrário. L. Opa, eu falei, mas desenhei a mesma coisa. Capacitor aqui, C e L. Se eu faço esse cara daqui, automaticamente esse circuito vira um circuito passa-altas, né? Pela mesma razão. Porque agora o capacitor vai ter impedância alta em baixas frequências e impedância baixa em altas frequências. A gente pode colocar também alimentando pelo resistor. Opa! Alimentando pelo resistor, né? Então aqui o que vai acontecer? Em frequências baixas, é o indutor que vai determinar esse paralelo aqui, né? E esse paralelo vai ter impedância baixa comparado ao resistor, que é fixo, se eu tiver numa frequência baixa, né? O indutor vai curto-circuitar essa saída. Já na frequência alta, é o capacitor que curto-circuita a saída. Então tem uma resposta que vai se caracterizar como um filtro passa-banda, né? O filtro passa-faixa. O contrário acontece quando a gente inverte essas posições aqui. Então, se eu alimento pelo LC e observo a tensão em cima do resistor, essa topologia aqui é uma topologia rejeita faixa, né? Ou notch, ou também a gente chama ela de dente. Se você quiser uma resposta de dente genérico, para você poder construir o dente passa alta e o dente passa baixa, você alimenta com 2 indutores e 2 capacitores. Você, ao fazer isso, não está transformando seu circuito em um circuito de ordem 4. Por quê? Porque se você observar a frequência natural desse circuito, que é quando eu curto-circuito a entrada, você vai ver que os indutores e capacitores irão ficar em paralelo e no final das contas eles se somam, né? No caso dos capacitores eles se somam, no caso dos indutores eles têm uma associação paralelo. Então, a ordem desse circuito continua sendo 2, apesar de você ter 4 elementos armazenadores de energia, né? E dependendo do circuito que ressoar primeiro, se esse tanque ressoar primeiro ou se esse tanque ressoar primeiro, você vai ter o dente passa alta ou o dente passa baixa. Beleza. Então isso a gente já conhece lá de circuitos.
Dessa forma, é muito simples você construir filtros. Só que vocês devem lembrar que nossa disciplina é a disciplina de eletrônica, né, e não de circuitos. Portanto, o nosso interesse é criar filtros ativos, ou seja, filtros que sejam implementados com os nossos elementos ativos, ou seja, transistores, né, amplificadores operacionais, diodos, se for o caso. Né? Então, com esses elementos aqui é que a gente se interessa em construir esses elementos, esses filtros. Bem, existe uma questão muito importante que é uma das nossas grandes motivações nessa disciplina a não usar indutores, que é o seguinte: indutores são muito grandes. Quando a gente vê um transistor, por exemplo, né, em geral as dimensões de um transistor são tremendamente pequenas. Você consegue fazer um transistor tão pequeno quanto a tecnologia permitir. A gente está falando aí em nanômetros, micrômetros, né? No caso da nossa disciplina microeletrônica, né? Porque a gente sabe que a dimensão desses dispositivos aqui vai tender a micrômetros, tá? E nanômetros até nas tecnologias mais avançadas. Já o indutor, ele vai ter comprimentos que estão aí da ordem de centenas de micrômetros. Né? Então, o espaço onde você consegue colocar dezenas de transistores, você vai colocar apenas um indutor. Então pode parecer contrassensual que eu troque um indutor por um amplificador operacional, por exemplo. Mas lembre-se que um amplificador operacional é um conjunto de transistores. Ele vai ter ali 15, 30 transistores. E esse conjunto de 15, 30 transistores, dentro de um circuito integrado, pode ser muito menor do que um indutor. Então, para circuitos integrados, pode ser muito valioso substituir um indutor por um outro circuito que consiga ter uma resposta em frequência semelhante a um indutor. Então, preste atenção nessa definição. Imagine que eu tenho um indutor aqui e a impedância desse indutor é S vezes L. Beleza. Essa é a impedância equivalente. Ou eu também posso dizer que se eu tenho uma tensão e uma corrente, que essa impedância SL aqui é o meu V sobre I, né? Dentro desse bipolo. Certo? Bipolo. Não confundir com dipolo, que é lá do eletromagnetismo, né? Que é um dipolo elétrico e o dipolo magnético, né? Que são elementos que criam campos elétricos e campos magnéticos. O dipolo magnético é um espira, né? E o dipolo elétrico é literalmente duas cargas separadas por uma distância d. Então não confundir dipolo com bipolo. O bipolo é a versão do quadripolo que só tem duas portas, ou melhor, uma porta, né? Que vai ter dois terminais. Se eu tenho qualquer circuito, qualquer coisa que é também um bipolo, ou seja, eu não tenho as duas saídas do quadripolo, eu só tenho um bipolo. E eu posso observar aqui quem é a tensão e quem é a corrente na porta desse bipolo. Se a minha resposta for igual a S vezes alguma coisa qualquer, aí vamos dizer que é uma função aqui dos componentes, aí esses componentes podem ser resistores e capacitores. Mas se a minha função de transferência aqui, que não é uma função de transferência porque não se trata de duas portas, mas se a minha impedância equivalente na entrada for S vezes qualquer coisa, que obviamente não dependa de S, né? F aqui uma constante que depende do valor dos resistores ou capacitores presentes dentro desse bipolo, eu posso dizer que esse circuito aqui se comporta como um indutor equivalente. Ah, indutor equivalente. Ok, quase não consegui escrever, mas é um indutor equivalente. Beleza. Deixa eu até escrever isso bonitinho, que eu vou deixar para vocês essa nota. Então, indutor equivalente. A gente também chama esse circuito, além de circuito de Antonio, a gente vai mostrar esse circuito aqui na frente, mas a gente também vai chamar esse circuito de girador. Então eu espero que tenha ficado muito claro
por que é que a gente evita o uso de indutores? Existe uma exceção a essa regra, vamos dizer assim, que é quando a gente está tentando criar indutores em circuitos de radiofrequência e circuitos de micro-ondas. Tá? Há uma diferença muito grande quando você tenta fazer um indutor em 1 kHz e quando você tenta fazer um indutor em 1 GHz. A gente está falando de 10 a sexta de diferença nessas ordens de grandeza. Então, kHz é 10 ao cubo, gigahertz é 10 a nona. Então, a gente está multiplicando a frequência por 10 a sexta. O que essa multiplicação pela frequência em 10 a sexta quer dizer? Quer dizer que o seu comprimento de onda daquela onda de 1K ou de 1 giga estão também diferentes por um fator de 10 a sexta. Ou seja, todos os comprimentos do seu circuito que tem a ver com o comprimento de onda, ou seja, comprimentos que dependem desse comprimento de onda, múltiplos do comprimento de onda ou divisores do comprimento de onda, serão diminuídos por um fator de 10 a sexta quando você passa de kHz para gigahertz. O mesmo também é válido quando você está trabalhando em UHF, por exemplo. Né? O UHF vai ser ali a partir de 300K. Então, 300K não, 300 MHz. 300 MHz. Então, quando a gente está nessas frequências altas, e aqui eu estou falando de radiofrequência, vale a pena fazer indutores. Por quê? Porque os indutores vão começar a ficar muito pequenos, tá? Eles vão aí diminuir junto com o comprimento de onda. Mas para circuitos de aplicações de frequências menores, não faz sentido, porque a gente começa a querer construir indutores cada vez maiores. Existe também um outro fenômeno, que é o seguinte: quando você cria um dispositivo como esse e coloca ele no meio, né, do seu circuito, a função de um indutor é criar campo magnético. Então irão surgir linhas de campo magnético em torno aqui do seu condutor. E essas linhas de campo magnético têm uma probabilidade alta de acoplarem com outros circuitos ao redor. Então não só você tem que deixar o seu indutor, né, num espaço aqui que você não pode fazer mais nada ao redor, mas também na vizinhança desse indutor é preciso garantir que você não vai ter acoplamento, né, desses campos magnéticos em outras áreas que não podem haver. Então esse é um outro problema. Em geral, quando a gente usa capacitores, os capacitores já vão ter uma geometria que é muito mais confinada. Né? O capacitor no circuito integrado é uma placa metálica. Então duas placas metálicas, e aí o campo elétrico, no caso do capacitor, ele vai ficar, na maior parte, confinado dentro dessa própria placa. Então a própria placa já serve como uma espécie de escudo elétrico, né? Mas aqui no campo magnético a mesma coisa não acontece, então é mais difícil de a gente fazer isolação entre essas partes com indutores. Então, portanto, por essas razões aí é que a gente tenta evitar ou substituir o uso de indutores dentro de circuitos integrados, tá? Então que fique bem claro, a gente está falando aqui de circuitos integrados. Se você vai fazer um circuito que é uma placa, tá numa placa de circuito impresso, uma PCB, põe seu indutor tranquilo, belíssimo, não fique preocupado com isso. Usa lá o seu ferrite, tá? Ferrite é um material, né? Mas em eletrônica a gente costuma chamar ferrite, os núcleos de ferrite, certo? Que a gente consegue enrolar com fios e, portanto, a gente cria dentro desse ferrite aqui um fluxo magnético, né? Que pode ser depois transferido para uma outra área, criando um transformador. Ou a gente pode não colocar esse secundário e aí ele vira um indutor, certo? Ele vira essencialmente um indutor. Você pode fazer esse ferrite assim, e tem também ferrites que são cilíndricos, né? Para você fazer o indutor do tipo solenoide. Tá? E aí é tranquilo, faça sem medo de ser feliz. Mas para circuitos integrados, essas substituições são interessantes porque elas trocam completamente, né, o seu indutor por um capacitor. Lembre-se que também aqui, quando a gente vê essa geometria, existe aqui também capacitâncias parasitas. Né? Então, entre essas duas placas, pode-se criar não só um campo magnético, mas pode-se criar um campo elétrico aqui. Se houver acúmulo de cargas, claro que vai depender bastante aí da sua geometria.
Então pode acontecer acúmulo de carga gerando campo elétrico e, portanto, capacitância. Essa capacitância, claro que vai ser muito menor quando comparada à indutância, se você projetou ele direito, né? Mas normalmente essa capacitância aqui vai ser um valor desprezível. Mas quando você começa a aumentar a frequência, o seu termo SL vai ficando cada vez maior e o seu termo 1 sobre SC vai ficando cada vez menor. O paralelo desses dois vai chegar uma hora que o seu capacitor vai começar a dominar. A gente chama essa transição de frequência de autorressonância. É quando você tem uma ressonância em 1 sobre raiz de LCP, em que esse CP aqui é a capacitância parasita do seu dispositivo. O seu circuito, nesta frequência aqui, além dessa frequência, ele deixa de se comportar como indutor e passa a se comportar como capacitor. Para indutores desse tipo, essa frequência de autorressonância acontece cedo, porque as capacitâncias parasitas costumam ser altas em indutores, né, relativamente altas aqui em indutores. Então, é outra razão para você utilizar capacitores em circuitos integrados, certo? Que fique bem claro. Vamos mostrar esse circuito de uma vez por todas, que é o circuito de Antoniou. Ele também é conhecido como circuito girador, certo? Eu não devia ter apagado essas coisas aqui, eu vou deixar para vocês. Pronto. O circuito girador é este aqui. Deixa eu maximizar. Então, olha lá, vamos dar uma boa olhada nesse circuito para a gente entender essas características. A gente não tem nenhum sinal de entrada, nenhum sinal de saída. O que nós temos aqui é um bipolo, certo? Então, deixa eu marcar aqui o bipolo para a gente ver o que está acontecendo. Está aqui todo o bipolo. R5 faz parte, né, desse bipolo. R5 não é o sinal de saída. O que a gente tem aqui é um bipolo, ok? Então, a entrada está aqui em V1 e a corrente está aqui I1. O que é que nós queremos encontrar? Nós queremos encontrar a impedância de entrada desse dispositivo, que será igual a VI, V1, né, no caso, sobre I1. Ok, então vamos construir aqui aos poucos Vamos construindo aqui aos poucos essas relações. Beleza. Bem, a primeira coisa que a gente pode perceber aqui é o seguinte. Nós temos dois amplificadores operacionais. E esses amplificadores operacionais coletam uma parte do sinal, né? Fazem esse ganho diferencial aqui e injetam numa outra parte do mesmo bipolo. Então, por enquanto, nós vamos... Quer dizer, por enquanto não, a gente vai considerar eles o tempo todo como ideais. Então, eu vou colocar as tensões em vermelho e vou colocar as correntes em verde. A gente sabe, né, que no amplificador operacional a diferença de tensão entre os terminais é forçada a ser zero. Então, aqui a gente tem 0 volts de diferença e aqui a gente também tem 0 volts de diferença. Então, na entrada, nós temos a tensão V1 e essa tensão V1 vai ser teletransportada para cá, V1, e também teletransportada para cá, V1. Por que a gente sabe disso? Porque a diferença de tensão aqui no amplificador operacional é zero. Portanto, surgirá uma corrente no último elemento que vai ser proporcional a V1 sobre R5. V1 sobre R5. Beleza. Deixa eu até escrever maior, porque como eu dei zoom, fica menos preciso, né, o lápis aqui. Beleza. Além de saber que a diferença de tensão é zero, a gente sabe também que a corrente que entra nos amplificadores operacionais é também nula, certo? Então, portanto, toda essa corrente V1 sobre R5 é forçada sobre C4. Portanto, eu sei que a corrente sobre C4 tem que ser a mesma, V1 sobre R5. Beleza. Aqui neste ponto, eu não posso fazer essa mesma... Eu não posso assumir essa mesma coisa, né? Porque existirá corrente aqui diferente de zero na saída do amplificador operacional. Mas eu posso determinar a tensão nesse nó.
A tensão nesse nó aqui vai ser a soma dessas duas tensões, né? Então eu posso dizer que ele é V1 mais essa corrente aqui, V1 sobre R5, dividido pela impedância, né? A gente faria isso, né? Seria vezes a impedância, na verdade, né? Porque aqui seria a tensão sobre o capacitor, é a sua impedância vezes a corrente. Então a corrente é V1 sobre R5, vezes o capacitor, então é 1 sobre SC4. Beleza, então eu sei que este é o valor da tensão elétrica nesse ponto aqui, ou seja, V1 que multiplica 1 mais 1 sobre SR5C4. Beleza, então tenho essa tensão aqui. Se eu tenho esta tensão, eu tenho agora a corrente que flui em R3. E aí quem é que vai ser essa corrente que flui em R3? É a diferença de tensão entre esses dois nós dividido por R3. Então qual que vai ser a diferença de tensão aqui? A tensão neste nó é V1 mais V1 sobre SC4R5. Essa é a tensão neste nó, menos a tensão neste nó aqui, que é V1. Tudo isso dividido por R3. Então essa corrente aqui, eu vou cancelar V1 com V1, né? E aí aqui essa corrente será V1 sobre SC4R3. Aliás, deixa eu colocar na ordem dos índices, né? SR3C4R5. Ok? Estão acompanhando? Então foi por essa razão aqui, né? Eu fiz essa diferença de tensão e cancelei esses caras. Beleza. Ok. De novo aqui eu chego num ponto onde a corrente de entrada é igual a zero. Então a corrente aqui é zero e a corrente aqui é zero. Portanto, esta mesma corrente será forçada sobre R2. Então eu posso desenhar aqui a corrente em R2. E essa corrente eu sei que é V1 sobre SR3C4R5. Beleza? Então, a partir disso, eu posso determinar quem é a tensão neste nó. Quem é que vai ser a tensão neste nó? Ela vai ser V1 decrescido da queda de tensão sobre R2. Então, aquela tensão ali é V1 menos. Aí, a queda de tensão aqui vai ser impedância vezes a corrente. Então, ela vai ser V1 menos V1 R2 sobre SR3 C4R5. Então essa é a tensão elétrica neste nó, vou colocar ele aqui, que é exatamente isso que está descrito naquele ponto. Então essa tensão aqui é V1 menos V1 R2 sobre SR3 C4R5. Beleza, então agora eu já tenho a diferença de tensão sobre R1. Eu posso agora obter I1, que é a mesma corrente em R1, né? Porque aqui a corrente é zero. Então aqui a corrente é zero, o que implica que a corrente sobre R1 é igual a I1. Então daqui eu posso ter I1. Deixa eu apagar isso aqui. E por fim eu tenho I1 igual. Aí essa diferença de tensão aqui, eu estou colocando I1 nesse sentido, então vai ser V1 menos esta tensão. Então é V1 menos V1 menos V1 R2 sobre SR3 C4R5, certo? Ou seja, a tensão neste nó menos a tensão neste nó, tudo isso dividido pelo resistor R1. Então, naturalmente, a gente vai ter aqui o cancelamento de V1 com V1 e o menos com menos vai dar mais.
Então eu posso expressar aqui quem é a minha impedância de entrada equivalente, né? Ela é V1 sobre a corrente I1. Aliás, deixa eu vir para cá, porque eu sei que eu tenho espaço para cá para poder escrever essa expressão maior. Tá? Então, V1 sobre I1, e aqui é só inverter essa equação que a gente já obteve anteriormente. Tá? Então, I1 vai passar para cá e esse circuito vai passar para lá. E é por isso que a gente chama esse circuito de circuito girador. Porque esse S, que faz parte da impedância do resistor, desculpa, faz parte da impedância do capacitor, vai passar multiplicando para o outro lado. E aí um circuito que tem uma impedância capacitiva vai passar a ter agora uma capacitância, desculpa, ela tem uma impedância capacitiva, vai passar a ter uma impedância indutiva. Então, tudo isso aqui passa lá para frente. Então vai ficar S, R1, R3, C4, R5 sobre R1. Então a minha indutância equivalente desse circuito é esta aqui. É como se eu tivesse um SL, né? Essa indutância é R1, R3, C4, R5 sobre R1. Vamos lá, comentar sobre esse circuito. Existe uma clara desvantagem no uso desse circuito. Primeiro, esse circuito não é um indutor, tá? Só podemos chamar de indutor um circuito que acumula energia na forma de campo magnético. Não é isto que esse circuito é. Esse circuito é apenas um circuito que matematicamente se comporta como indutor. Mas esse circuito não armazena energia, pelo contrário, ele gasta energia. Ele é um circuito que não é eficiente do ponto de vista energético. Você está colocando amplificadores operacionais e, portanto, fontes de alimentação, e aí você vai ter que alimentar esses amplificadores operacionais, e vai existir uma eficiência relacionada a esse tipo de circuito que é pequena, tá? Porque você não está usando o indutor, você está usando um circuito ativo que se comporta como indutor. Isso é uma desvantagem. Segunda desvantagem é que agora você precisa de alimentação para o seu circuito. Anteriormente você não precisava, né? No indutor ele vai funcionar aí dentro de um limite aí, um limite físico que o seu indutor consegue suportar de corrente elétrica e de tensão elétrica dentro daquele circuito. Mas aqui não é mais um limite físico, é um limite eletrônico, né? E que acima desse limite você tem saturação no seu circuito. Então vai existir aqui um limite acima do qual, em tensão e em corrente, você não pode mais operar, certo? Terceiro... Não, agora vantagens. Qual é a vantagem de você utilizar um circuito como esse? Em circuitos integrados, esse é um circuito menor, tá? E ele é um circuito menor por quê? Você pode fazer os amplificadores operacionais serem menores do que o tamanho do indutor, especialmente se você estiver operando em frequências baixas, né? Então, para baixas frequências, é normal que você tenha indutores integrados que sejam maiores do que o tamanho de um amplificador operacional completo. E segundo, tem uma coisa aqui que é maravilhosa. Você pode dimensionar o seu indutor de acordo com o tamanho dos resistores também. Eu errei alguma coisa. Por que ficou R1, R1 aqui? Era para ser R2 aqui. Eu vim até aqui e errei aqui. Vamos lá. R2, R2. Quando você escolhe o valor de R2, por exemplo, para ser muito pequeno, em particular o R2, né? Você aumenta o valor da indutância. Então você pode aumentar a sua indutância aqui indefinidamente, certo? Claro, dentro do limite de saturação, mas você pode aumentar o tanto quanto você quiser. Então você pode aqui, com facilidade, criar indutores aqui de dezenas de Henry, por exemplo. Lembrando que você não está criando um indutor. O que você está fazendo aqui é criando um circuito eletrônico que se comporta como um indutor, tá? Ele não é um armazenador de energia, pelo contrário, ele é um circuito que até dissipa energia. Mas é fácil, com esse circuito aqui, você criar esse tipo de coisa,
tá? E a gente chama ele de circuito girador pela razão óbvia. O S que estava aqui embaixo, 1 sobre SC, passa para cima, então eu girei a impedância de qualquer coisa que eu colocar aqui neste nó. Se eu coloco, o que eu colocar aqui em C4, ele vai girar aqui essa impedância para essa impedância equivalente. A mesma coisa vai acontecer também aqui em R2, tá? R2 também vai ser girado. Então eu estou girando aqui essa impedância e esta, e não as demais. Bem, como é que a gente monta agora, a partir desse circuito, os nossos filtros, né? Porque lembre-se que isso aqui é apenas o bipolo. Esse cara daqui é apenas, né, os meus circuitos. É apenas o componente que eu vou utilizar para fazer o meu amplificador. Então, os mais fáceis de fazer, naturalmente, são esses aqui, né? Quando eu tenho capacitor, resistor e indutor aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, no lugar desse indutor, conectar tudo isso aqui. Eu vou colocar aqui na entrada um resistor e um capacitor assim. Aliás, não foi isso que eu fiz, eu botei o capacitor e o resistor aqui, mas vocês entenderam, né? Deixa eu apagar aqui porque está muito carregado e fazer aqui em cima. Se eu tenho esse circuito, como é que eu construo ele com esse bipolo, né, de Antonion? Eu boto um capacitor real, um resistor real e coloco todo esse circuito aqui, todo o meu bipolo. E aqui dentro são esses amplificadores operacionais, né? São os resistores, o capacitor, outro resistor. Boto tudo isso aqui dentro de uma caixinha. Eu vou mostrar para vocês essas equivalências, né? Mas, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar agora. Porque tá lá embaixo, então não tem para que eu ficar desenhando tudo isso. Foi para isso que eu peguei esse PowerPoint, porque nessa área é muito circuito. Essa aqui é a mesma análise, tá? Só que detalhadinha. Então vamos observar aqui como é que a gente constrói esses circuitos. Então vamos lá. O circuito natural, ou seja, quando eu tenho R, L e C naturais, vai ser representado assim, ó. Então eu tenho aqui todo o meu circuito girador, veja só, R1, R2, R3, C4, R5 e os meus amplificadores, né, nessa realimentação. Então, essa minha impedância aqui, eu estou substituindo L por esse circuito, certo? E aqui a minha tensão de saída eu posso colocar um buffer de ganho K aqui se eu quiser, se eu desejar. Isso aqui não é obrigatório. Então como é que eu começo a construir? Está aqui o buffer, né? Um amplificador não inversor de ganho 1 mais R2 sobre R1. Beleza, isso aqui não era para estar aqui. Pronto. Quem serão meus circuitos? Então vamos observar um a um. Deixa eu dar um zoom aqui só para a gente ver quem são os circuitos e os seus equivalentes. Então olha para esse primeiro circuito aqui. Eu tenho um resistor, um capacitor e olha onde está a minha alimentação. Minha alimentação aqui está no terra do indutor. Certo? Então é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Ó. Capacitor e resistor estão aterrados. Certo? E o meu indutor eu estou alimentando pelo meu indutor. Então, L, R, C. A minha saída eu estou coletando aqui no capacitor, certo? Então, VO e VI alimentando pelo indutor. Então, este circuito aqui, que é o circuito passa-baixas, né, é equivalente a essa topologia RLC. Já esse circuito aqui, ó, a gente pode ver que o indutor está aterrado, o resistor está aterrado e o capacitor está em série. Então, a topologia equivalente desse cara é capacitor, R, L. E a gente sabe que esse circuito aqui é o circuito passa alta. Então aqui é o passa baixa e aqui é o passa alta. E esse outro circuito aqui, ó, veja só, eu alimentei no resistor e deixei capacitor e indutor aterrados. Então esse cara daqui é uma alimentação no resistor, capacitor aterrado e indutor aterrado, com a saída aqui. Então esse cara daqui é o circuito passa-banda. Aqui é um pouquinho diferente, veja só que interessante. Eu estou alimentando o mesmo sinal no capacitor e no indutor. Então,
É esse circuito que eu estou construindo, que a gente discutiu anteriormente como sendo o circuito rejeita a banda, ou circuito dente tradicional. E aí aqui são algumas variações, né? Eu tenho o dente passa baixas. Então, o dente passa baixas, a gente faz como? A gente introduz em um capacitor, mas também tem um capacitor no circuito tanque, né? Aqui está o capacitor, aqui está o resistor e aqui está o indutor. Então, esse cara vai ter um comportamento... Aliás, não, nada a ver. Ele está alimentando no indutor também. Também está usando o indutor para fazer a alimentação. Então, esse cara daqui é o dente passa baixas. O dente passa alta, como é que a gente faz? A gente alimenta tanto pelo capacitor quanto pelo indutor. Então esse cara daqui é o C6, esse capacitor. O indutor. Que indutor é esse aqui, ó? Essa porção aqui, ó, que tem a ver com o R51. Então esse grupo aqui com o R51, eu falei com R51 e circulei os dois, né? Mas com o R51, esse grupo está fazendo um indutor e esse indutor está sendo alimentado pela entrada. Então isso vai ser o L51, referente ao R51. E aqui o C6. E o que mais ele tem? Ele tem o R6, que está para o chão, né? Para o terra. E aqui existe um outro indutor. Que outro indutor é esse? O indutor que é o conjunto de todo o circuito de Antonio, mas com R52. Então aqui eu vou ter um outro indutor. E esse cara vai fazer a função dente passa baixa. E a função passa tudo está aqui. Então essa função passa tudo é um pouquinho diferente aqui, né? Mas o que a gente está fazendo é somando também o próprio sinal de entrada aqui, né? Então tem aqui algumas análises que são um pouco diferentes. Mas do ponto de vista desse sinal de entrada, o que a gente está fazendo? Passando o sinal de entrada por um circuito RC, com C6 e R6, e também alimentando esse mesmo sinal de entrada pelo indutor, né? Então o indutor também está aqui. Beleza, então a gente tem esse circuito. Depois a gente, desse sinal de saída, alimenta esse sinal de saída aqui no mais de um amplificador operacional e faz uma realimentação com R1 e R2. Esse circuito aqui, a função de transferência desse circuito também terá a forma de passa tudo, né? VI e VO. O capacitor direto é esse C6 aqui, esse resistor aqui é o R6 e este indutor aqui é todo o circuito de Antonio. Aqui R1, R1 e R2. Beleza. Pronto, então esse é um conceito que eu acho bastante interessante, né? O conceito da substituição do indutor, e dá para a gente fazer esse circuito com relativa facilidade, certo? A prática de vocês não vai envolver esse circuito, ele vai envolver o circuito KHN, que é o circuito do próximo vídeo. Certo, pessoal? Obrigado e até a próxima.